E aí, pessoal, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo, né, da série da PUC-PR. Nós vamos falar hoje sobre a filósofa Chantal Mouffe. O texto que vai cair fala sobre a relação do político, né, dentro da realidade de uma sociedade plural. No texto ela descreve então o que seria o político e como o político se diferencia da política. E ela vai trabalhar termos muito importantes, os termos que ela defende é a questão do antagonismo versus o agonismo. Então, na visão dela, o político ele tem um processo antagônico. O que seria esse processo antagônico com relação a uma sociedade plural? Ele defende as suas ideologias, ele defende o seu modo de pensar, ele defende o seu modo de ser, de existir dentro do campo da política. E o que acontece, talvez, e possivelmente seja o erro deste político, é que ele não aceita o outro. Como ele não aceita o outro político, como ele não aceita a outra pessoa, ele acaba gerando um processo antagônico, e esse processo antagônico vai gerar, então, a questão que ela chama do nós, né, versus eles, e o político vai defender as suas ideologias, o outro defende a sua ideologia, e dessa forma vai haver uma crise política porque os políticos não se entendem. Então, na cabeça da filósofa, a coisa seria muito mais simples se nós conseguíssemos estimular e estipular uma sociedade que nós fizéssemos política e que a política fosse algo dentro de uma realidade plural. Então, eu tiro a realidade antagonista para formar uma realidade totalmente agonística. Então, o que seria isso? Que as diferenças elas continuem a existir porque isso faz parte da sociedade democrática. Que as pessoas pensem diferente, isso é bom para o desenvolvimento da sociedade plural democrática, que as pessoas possuam ideologias diferentes, isso é importante para o desenvolvimento da sociedade, para que nós possamos aprender a conviver com a diversidade, com as dificuldades e com os pensamentos que são contrários aos nossos. Isso para ela defende como sendo algo puramente racional e importante no meio do desenvolvimento do político e da política. Que nós tenhamos, né, diferenças de questões ideológicas, isso faz parte da construção da sociedade, isso faz parte da construção do desenvolvimento do direito, isso faz parte do desenvolvimento do dever do cidadão, né, e da defesa do que o político faz com relação às suas ideias e às suas ideologias. Mas que o político veja o outro como um adversário, mas não como inimigo. Então eu posso não concordar com o que o outro diz, mas não é por causa disso que ele vai ser o meu inimigo, porque se ele se torna o meu inimigo, eu paro de pensar com relação à sociedade, à democracia, para defender somente aquilo que eu penso. E quando eu defendo somente o que penso, eu deixo de pensar no outro, eu penso somente em mim. Então aí eu acabo gerando conflitos, e o conflito, segundo ela, não leva absolutamente a lugar algum, não leva a nada. Então, que eu tenho dificuldade de entender o que você pensa, ótimo, sem problema algum. Que nós venhamos a pensar de maneira diferente, sem problema algum. Que nós possuímos divergências ideológicas, tranquilo, isso aí faz parte da construção de uma sociedade. Agora, o que eu não posso é olhar para você e falar assim, você é meu inimigo, você é uma pessoa que eu não concordo com a maneira como você pensa, então eu não quero nem lhe dar o direito de conviver comigo. Então eu não quero ter o desprazer de ter você ao meu lado. Então, na visão dela, quando o político faz isso, o político está desconsiderando o outro, desconsiderando o direito do outro de pensar diferente, desconsiderando a liberdade que o outro possui em ser totalmente diferente. Então ela vai propor uma nova maneira de pensar. Ela vai falar com relação ao agonístico. Quem é o agonístico? É a pessoa que entende, né, que o outro pensa diferente, que é a pessoa que entende que o outro é diferente, e desta forma ele compreende, ele talvez não aceita, talvez ele não concorde, mas não é o inimigo dele. E eles precisam, na visão dela, né, o político ele precisa olhar para o outro e fundir algo em comum. Porque se eu tenho pessoas que só pensam de maneira diferente, não vai gerar política. Então eu vou ter políticos defendendo as suas ideologias, e não vai fundamentar aquilo que é a política, que é trabalhar dentro de um contexto para o desenvolvimento dessa sociedade.
Então, para ela, esses políticos devem, então, possuir algo em comum, então eles devem possuir características em comum, pelo menos defesas de algumas coisas que são pontos comuns no meio deles, para que a política possa vir a funcionar e possa vir a se tornar algo importante no meio da sociedade. Quando isso acontece, eu deixo a questão antagonista de lado para gerar uma questão agonística e dessa forma o indivíduo ele compreende que política se faz assim, no meio das diferenças, e não no meio da imposição, mas no meio das diferenças do indivíduo dentro de uma realidade social em que ele está inserido. Ela vai trabalhar essa realidade dizendo que, às vezes, existem temas que são totalmente irrelevantes no nosso meio, e esses temas, essas teorias, elas existem, só que talvez nós não precisaríamos perder tanto tempo com relação a ela. Então, a ideia é que existem ideologias que se diferenciam dentro da realidade social de um partido político, isso é óbvio, que existem ideologias que se diferenciam dentro, né, de uma sociedade, como num congresso, num parlamento, isso é óbvio, mas as diferenças não devem reportar ou demonstrar, né, uma certa divisão no meio da sociedade. Então, é como se nós sabemos que existe partidos que defendem ideologias de direita ou que defendem ideologias de esquerda. Mas, independente de serem de direita ou de esquerda, nós deveríamos não nos preocupar com isso não deveria ser o grande problema da sociedade. Na realidade, eles deveriam se preocupar em ter algo em comum para uma defesa mútua para o desenvolvimento dessa sociedade, o desenvolvimento de uma política em detrimento das ideologias do político. Então, esse é mais ou menos o resumo, né, do primeiro capítulo, que é o que a PUC-PR vai pedir para você, e entendendo que política é a ação, a atitude do político, e o político ele não deve fazer política utilizando somente das suas ideologias, né, da sua maneira de pensar, somente aquilo que ele gosta ou que ele deixa de gostar, mas que ele deve olhar para o outro político, por mais que seja de ideologias completamente diferentes, e pensar como alguém que realmente faça a diferença no meio dessa sociedade, porque ele foi colocado ali para trabalhar para a sociedade, para fazer algo importante, e isso faz parte do desenvolvimento da sociedade democrática. E o mais legal de tudo isso é que a sociedade democrática se constrói através das diferenças. E as diferenças são importantes, então que nós não aniquilemos a diferença, que nós não usurpamos o direito do outro de ser diferente, de pensar diferente e de questionar, que o questionamento também faz parte da sociedade democrática de direito. Então ela vai dizer que o mais importante do que a ideologia do político é que ele faça política, é que ele seja o indivíduo que sabe o que é política e transforme isso em ações que são ações importantes para o desenvolvimento da sociedade, do grupo em questão e principalmente o desenvolvimento da democracia. Tranquilo? Beleza? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa me procura, posso tirar as suas dúvidas também. Muito obrigado, né? Esse foi o terceiro vídeo da PUC-PR, né? Tenha uma boa prova, tenha um bom vestibular. Qualquer coisa, estamos aí torcendo por você. Obrigado, até mais.